Dando continuidade neste outro bloco envolvendo a mesma temática, Estatuto da Cidade, nós observamos nessa imagem um paralelo do caos urbano em cima dos problemas que nós já identificamos e outros que existem, que são cumulativos, uma imagem muito forte. E do lado direito, uma solução, vamos assim dizer, que seria a implementação do Estatuto da Cidade. Uma cidade mais organizada, aparentemente sustentável. Então, assim, buscando a premissa de cumprimento de tudo o que diz respeito ao Estatuto da Cidade, nós estaríamos, em tese, atendendo ao predicado maior da Constituição, que é buscar e garantir o direito à cidade sustentável para todos, presentes e futuras gerações. Pois bem, em cima desse contexto, nós podemos observar exatamente que o parâmetro normativo que nós deveremos ter em consideração para tratar especificamente da realidade da cidade como um todo, que é um dos componentes do município, é exatamente esse instrumento que é a norma geral, que é o Estatuto da Cidade. E ele, como nós já falamos, ele regulamenta os artigos 182, 183, estabelecendo diretrizes, objetivos, instrumentos para a viabilização daquilo que se almeja, que é o ordenamento urbano. Então, o Estatuto da Cidade envolve normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, a partir do momento que busca atender todas essas premissas, nós chegaríamos aí a alcançar o direito à cidade sustentável. Diretrizes gerais aí do Estatuto da Cidade. A primeira delas é a configuração, a definição legal do que vem a ser cidades sustentáveis, que é o direito à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer para as presentes e futuras gerações. Então são alguns indicativos exemplificativos exatamente na perspectiva de atingir aquilo que se almeja constitucionalmente. Então, o direito à cidade sustentável tem que aliar todos esses fatores, dentre outros, que são correlatos, evidentemente, para proporcionar a garantia do equilíbrio entre o econômico, o ambiental, o social, o cultural. Então, todos esses fatores estão interrelacionados e garantindo cada um deles, e no conjunto nós chegaríamos aí a atender e a cumprir a premissa do direito à cidade sustentável. Gestão democrática, nós já falamos e vamos estar repetindo em vários momentos. Inclusive existe um mecanismo dentro do Estatuto da Cidade que trata especificamente da gestão democrática, mas a princípio nós iremos tratar tão somente da definição, que é a participação popular da população na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Uma situação que eu quero pontuar neste momento é exatamente a necessidade de uma participação da população, mas uma participação especialmente qualificada, ou seja, para que possa ter legitimidade, o resultado seja plausível, necessário, se faz que a sociedade se envolva, a sociedade se capacite, a sociedade entenda o que está sendo discutido para poder contribuir, poder criticar, poder apresentar sugestões, poder ajudar no controle da gestão do espaço urbano. Então são essas situações que caracterizam aí o processo de gestão democrática. Cooperação é outra diretriz extremamente significativa dentro do Estatuto da Cidade, que envolve o interrelacionamento entre os governos, todos os entes federados, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios, e os poderes constituídos, que é o poder executivo, legislativo, judiciário, e ao mesmo tempo a sociedade como um todo. Muito embora no slide mencione iniciativa privada, nós não poderemos deixar de inserir a população como um todo, mas a iniciativa privada, leia-se, os empreendedores, aqueles que de algum modo têm interesse econômico
na forma como é conduzida, é gestada, planejada, da forma como há exatamente o crescimento urbano. Então é necessário que haja um interrelacionamento de modo saudável para propiciar as melhores condições de garantir o direito à cidade sustentável. Uma outra diretriz significativa, sempre a gente fala e está repetindo ela, que é o planejamento do desenvolvimento das cidades. Então, o planejamento, de novo, vou estar repetindo aqui, que é aumentar a governabilidade sobre algo. No caso, esse algo seria a gestão do espaço urbano e, ao mesmo tempo, diminuir as incertezas. Incertezas de insucesso, incertezas de problemas, incertezas de situações que poderão ocorrer se não houver o necessário planejamento. Então o planejamento ele tem como foco principal exatamente o que? Propiciar os melhores mecanismos para que haja o ordenamento urbano. Então é pautado na premissa do conhecimento técnico-científico para a sua estruturação. Pois bem, dito isso, nós observamos que nessa diretriz ela tem por intenção evitar e corrigir distorções do planejamento, do crescimento urbano e efeitos negativos ambientais. Então, o planejamento ele tem uma premissa de ordem preventiva, acautelatória, que é evitar problemas. E, ao mesmo tempo, quando não é possível, nós entramos numa seara que envolve também o planejamento, que era corrigir distorções do crescimento urbano, corrigir problemas, corrigir caos, corrigir situações que são consideradas como negativas, situações que são consideradas como passivos urbanos, passivos ambientais, passivos culturais, passivos sociais. Então o planejamento é um mega complexo de situações que envolvem uma melhor gestão da cidade. Outra diretriz é oferta de equipamentos urbanos e comunitários. A gente vai estar explicando o que é cada um deles no parcelamento do solo urbano, qual que é a sua relação no ambiente, dentro da cidade, para o cidadão, qual que é o seu alcance, onde pode, como pode, quem controla. Ao mesmo tempo, oferta de transporte e serviços públicos adequados aos interesses e às necessidades da sociedade. Então, são premissas aí essenciais que não poderiam ser negligenciadas pelos tomadores de decisão. Aí uma imagem que mostra o Parque Anauá, uma imagem muito bonita, tirada da internet, está aí o link, que mostra aí o Lago dos Americanos, todo o complexo do Parque Anauá, a sua inserção, muito embora essa imagem não mostre claramente, mas ela está inserida dentro de um contexto urbano propriamente dito, com residências nas circunvizinhanças, estabelecimentos, aeroporto. Então é muito significativo mostrar um espaço como esse que ajuda no contexto da aplicabilidade do direito à cidade sustentável, do direito à sadia qualidade de vida, que são exigências de ordem constitucional e legal também. Pois bem, nós observamos também como diretriz do Estatuto da Cidade a ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar. Então aqui está uma menção preventiva, o que? A utilização inadequada dos imóveis urbanos. Então essa é uma premissa que nós já comentamos a respeito, que é melhor prevenir do que remediar. Essa é a base aí do princípio da prevenção. Então, a partir do momento que há uma regulação urbana, há um ordenamento urbano devidamente planejado e há um controle por parte do poder público e da sociedade, a prestação de serviços, a adequada função socioambiental da cidade vai atender os seus objetivos, seus pressupostos, seus princípios e minimizar ou ao mesmo tempo evitar uma série de problemas. Então, essa medida é uma medida essencial, exatamente pelo fato dela se antecipar a problemas. Nós temos também, dentro da ordenação e controle, a proximidade de usos compatíveis ou inconvenientes. Então, necessário se faz, por exemplo, em situações que haja núcleo comercial ou industrial, que o funcionamento seja contíguo, seja próximo ali,
Então, uma das situações que propicia isso é exatamente um adequado zoneamento urbano para inserir esses exemplos que eu citei em localidades mais apropriadas, que sejam próximas e que não potencialize aí os efeitos negativos do seu funcionamento. Nós temos também o parcelamento do solo, edificação ou uso excessivos ou inadequados da infraestrutura urbana. Então, são situações que precisam ser evitadas. Um norte que envolve o planejamento adequado é exatamente pensar dessa forma, como que o parcelamento do solo urbano deve ocorrer, onde deve ocorrer, o que pode, o que não pode. É preciso observar as áreas de risco, é preciso observar as áreas que existe um potencial de dano ao uso direto, a estruturação do solo, se é adequado ou não adequado para determinado tipo de construção, edificação, prédio, instalação de prédios, de indústria, de comércio, qualquer tipo de atividade. Então é necessário exatamente evitar problemas nesse contexto, ao mesmo tempo de propiciar uma infraestrutura adequada, evidentemente, para atender aquela demanda, aquelas necessidades que foram planejadas. Esse é o interesse maior. É preciso evitar, ainda, instalação de empreendimentos, atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem previsão de infraestrutura. Então, uma situação que justifica esse ponto também é o estudo de impacto de vizinhança que nós iremos tratar, que é um instrumento do Estatuto da Cidade, que visa exatamente analisar a contextualização e possível implementação de empreendimentos que são geradores aí de grande fluxo de tráfego. Aí nós temos hospitais, bancos, shopping center, faculdades, escolas. Então, uma infinidade de atividades que exigem uma análise mais qualificada, uma análise mais apropriada, para evitar problemas urbanos, em especial relacionado ao trânsito de veículos automotores, ao deslocamento da sociedade como um todo. A infraestrutura tem que ser compatível com essa demanda. Então, o planejamento visa também nortear aquilo que pode, aquilo que não pode, ao mesmo tempo possibilitar a instalação de empreendimentos que não tenham um impacto negativo muito significativo que justifique a sua inviabilização. É preciso evitar, do mesmo modo, a retenção especulativa de imóvel urbano, subutilizado ou não utilizado. Então, é muito comum nós observarmos em qualquer localidade a aquisição de imóveis urbanos com a perspectiva de especulação para valorização no futuro. Então, nós observamos desde do bloco que nós tratamos sobre a Constituição, que existem alguns instrumentos que serão melhor detalhados mais à frente, que impedem ou limitam aí essa visão especulativa. Nós temos aí, por exemplo, o IPTU progressivo, a obrigatoriedade do poder público exigir aí a construção de espaços que são vazios, que são os lotes baldios, por exemplo, para evitar exatamente essa intenção especulativa. Porque se existe o loteamento, se existe o parcelamento do solo, nós observamos a necessidade de ocupação. Então, só é aprovado, evidentemente, numa perspectiva teórica, a partir do momento que existe uma demanda para atender aquela necessidade, e não é interesse do município, da cidade em si, e do município como ente federado, não é interesse em manter, em ter serviços públicos para justificar aí uma grande quantidade de imóveis não ocupados, que não tem qualquer tipo de utilidade direta, mas que tem por trás disso aí uma especulação imobiliária. E acontece. Então, nós temos instrumentos aí dentro do Estatuto da Cidade que indicam que ou impedem ou limitam esse tipo de atividade. É preciso evitar, do mesmo modo, a deterioração das áreas urbanizadas. Então, é preciso exatamente manutenção do poder público, monitoramento, fiscalização. Então, o poder de polícia da administração pública no que diz respeito a posturas, às construções, deve ser algo permanente, de modo a minimizar, evitar, possibilitar as devidas reparações necessárias nas áreas urbanizadas,
para que possa atender todos os seus objetivos. Nós precisamos evitar também poluição e degradação ambiental. Então, cada vez mais nós observamos que uma justificativa do direito à cidade sustentável é aliar a qualidade de vida com a proteção da natureza, né, da fauna, da flora, que está diretamente associada à sadia qualidade de vida. Então é preciso proporcionar um relativo, aí, um diferenciado equilíbrio ecológico dentro do ambiente urbano, a interação do verde, a interação da água, a interação dos demais seres vivos com o ser humano dentro do espaço da cidade. Então essa proteção ambiental, ela justifica não só pelo interesse da proteção dos demais seres vivos, mas também para justificar e atender ao agregado de valor que proporcione aí uma qualidade de vida mais adequada para quem quer que seja dentro do ambiente urbano. Um dos aspectos que se realçam nesse ponto é exatamente o da poluição, que procura se evitar, seja dos recursos hídricos, com a má qualidade de água, a falta de saneamento básico, ou o esgotamento sanitário inadequado, ou a deposição de lixo, de resíduo sólido em locais inadequados, a prática de poluição sonora, a contaminação do ar pela emissão indiscriminada de gás carbônico na atmosfera, em especial pela quantidade de veículos automotores circulando nos grandes centros. São situações que precisam ser pontuadas, precisam ser evitadas. E aí o planejamento da ocupação espacial, ou seja, a ordenação do solo, ela possibilita evitar em alguns casos as situações assim, e outros mitigar aí os efeitos. Então são situações essas que deverão ser ponderadas e são consideradas como diretrizes do Estatuto da Cidade. Uma outra diretriz é evitar a exposição da população a riscos de desastres. Então nós sabemos, existe uma preocupação internacional em relação a essa temática, cada vez mais a partir do momento que há o crescimento populacional, que exige em contrapartida a demanda aí por habitação. Existe também uma investida, vamos assim dizer, do homem nos espaços mais sensíveis ambientalmente, como as margens dos cursos d'água, topo de morro, áreas que estão sujeitas aí a desastres mais frequentes, qualquer que seja ela. Então é necessário, por meio do planejamento, que propicie aí uma ordenação do solo que possa exatamente evitar situações assim. Então, nada melhor do que o controle, por exemplo, por meio de mapas das áreas de inundação, né, o controle efetivo por parte do poder público, o exercício do poder de polícia, no que diz respeito às construções, onde são construídas, a ocorrência das invasões, a preocupação com a qualidade de vida das pessoas, do ponto de vista econômico, a geração de emprego, a geração de renda adequada, para que, em contrapartida, possa propiciar aí o direito à moradia com dignidade da pessoa humana, em locais apropriados, seja por meio do parcelamento do solo urbano, seja por meio de políticas públicas da implantação de empreendimentos de interesse social, mas que garantam o mínimo exigido constitucional e legalmente para atender as necessidades de todas as pessoas. Então, o necessário se faz numa perspectiva como essa, em vista a evitar desastres, o apoio da ciência e tecnologia para mapear exatamente os problemas, mapear as potencialidades de problemas e os riscos a que a sociedade está ou estará sujeita, se não adotado medidas efetivas por parte do poder público em termos de ordenação da cidade. É diretriz também do Estatuto da Cidade a integração e complementaridade entre urbano e rural. Então nós observamos que, muito embora a cidade signifique o ambiente urbano, o artificial, que é diferente de município, ou seja, integra o próprio município, mas a correlação, a interação entre o rural e o urbano deve ser algo alimentado, deve ser algo pensado pelo município como principal responsável.
Deve-se estabelecer também padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana adequada, que sejam compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica, que são premissas aí do desenvolvimento sustentável. Então é necessário pensar-se exatamente na ordenação do espaço urbano de modo a atender os interesses da sociedade dentro de determinado contexto. Se houver necessidade de expansão urbana, tem que se pensar isso antecipadamente. Por isso que o planejamento preventivo é bem-vindo, é o mais adequado, é o instrumento que mais satisfaz aí os interesses da coletividade futura em especial. Nós temos a justa distribuição de benefícios e ônus da urbanização. A partir do momento que há investimentos, o benefício essa nomenclatura aqui não seria das mais adequadas, seria urbanismo, como nós já pontuamos anteriormente, mas isso é que está no Estatuto da Cidade. Eu falei que existem polêmicas a respeito das terminologias, mas eu particularmente defendo que a terminologia mais adequada é a de urbanismo, que é exatamente buscar a ordem, buscar o ordenamento. Então, feita essa observação, nós observamos que essa justa distribuição envolve, por exemplo, o pagamento da contribuição de melhoria, do tributo chamado de contribuição de melhoria. Por exemplo, quando o poder público ele presta serviço em uma determinada localidade que não tem o asfaltamento, o calçamento, são exemplos. A partir do momento que a própria sociedade está sendo beneficiada e em contrapartida há, por exemplo, uma valorização imobiliária, então tem essa previsão exatamente de se efetuar aí uma contrapartida do cidadão em relação àquele benefício que se está tendo. Outra diretriz é a proteção do meio ambiente natural e construído. Esse ambiente construído aqui mencionado é exatamente o meio ambiente artificial ou meio ambiente, é a cidade em si, né? É o urbanismo. Patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Aqui eu reforço o que eu venho mencionando da inter-relação entre todas as modalidades de meio ambiente, seja meio ambiente natural, o artificial, do trabalho. Então, artificial, trabalho e o cultural. Então, assim, a inter-relação do meio ambiente, ela é umbilical, vamos assim dizer, ela é muito próxima, então tem que, para melhor gerir os interesses da cidade, necessário se faz pensar também nas outras modalidades de meio ambiente. É diretriz também dentro do Estatuto da Cidade, a regularização fundiária, a gente já falou um pouco sobre ela, de áreas ocupadas por população de baixa renda. Então, aqui nós já mencionamos exatamente a partir do momento que o poder público não consegue resolver o problema, ele começa a regularizar. E aí nós temos normas especiais de urbanização, que aí seria, de novo, o termo seria melhor urbanismo. Então, normas especiais exatamente pelo fato de não ter sido observado aquelas normas na estruturação da área onde está sendo ocupada por população de baixa renda, o que deve ser evitado. Então, nós observamos no slide anterior que uma premissa, uma diretriz que busca a ordenação do solo e pretende necessariamente evitar, destaca exatamente o que? A utilização inadequada dos imóveis urbanos. Então, nós observamos essa premissa que já foi mencionada, a exposição da população aos riscos. São situações essas que não poderão ser esquecidas, evidentemente. Então, a regularização fundiária seria o mais adequado, exatamente o que? A partir do momento que há o cumprimento das regras relacionadas a parcelamento do solo urbano, que a gente vai estar tratando, não se falaria em regularização fundiária. Só se fala em regularização fundiária a partir do momento que as regras não foram cumpridas integralmente. Então, mesmo assim, o Estatuto da Cidade se preocupou com situações dessa ordem, exatamente com a perspectiva de regularização, dá uma dignidade a mais para as pessoas que não têm condições, mas tem que necessariamente se pensar exatamente o que? Do mínimo, né? A estruturação, o urbanismo adequado dessas localidades, e se for possível, evidentemente, que mesmo não pode se pensar que a regularização fundiária pode se permitir tudo. Exatamente porque existem situações que envolvem riscos
de desastres significativos que impedem absolutamente qualquer tipo de regularização. Então, seria mais ainda nefasto por parte do poder público buscar a regularização de localidades que simplesmente seriam inviáveis à ocupação humana. Essa imagem ela mostra aí o caos, uma das formas de caos urbano, que é o excesso de veículos automotores nos grandes centros, a quantidade absurda de malhas viárias e a inter-relação entre elas, e, e, e todas as suas consequências advindas em relação à qualidade de vida urbana. Então é isso, né? Objetivo do Estatuto da Cidade: ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Como eu venho falando, o direito à cidade sustentável, o direito, a função socioambiental da sociedade, a função socioambiental da propriedade ou mesmo da posse urbana, são institutos que são muito próximos, muito interligados. A partir do momento que há o somatório do cumprimento do princípio da função socioambiental da propriedade ou da posse urbana, viabilizaria necessariamente o cumprimento da função socioambiental da cidade, muito embora nós tenhamos a função socioambiental da sociedade seja mais ampla, porque existem outros elementos além da propriedade que integram o contexto urbano que a gente vai estar falando aí ao longo da disciplina. Então esse é o objetivo principal do Estatuto da Cidade, é a ordenação, ou seja, é promover o urbanismo. Nisso, destaca-se a competência da União para legislar normas gerais. Então o Estatuto da Cidade é uma norma geral. Nós temos aí a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que é outra norma geral, que é a Lei 6766 de 1979. Nós temos a Lei Federal de Resíduos Sólidos, de saneamento básico, de mobilidade urbana, etc. Então, a competência da União no que diz respeito à matéria urbanística, nós já ressaltamos, e ela compete estabelecer normas gerais, ou seja, que vale para o Brasil como um todo, e as especificidades vão sendo observadas em nível de estados, em nível de municípios, de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com as suas responsabilidades. Repetindo aqui que o papel do município no contexto desta matéria, no contexto do trabalho sobre a gestão urbana, do direito urbanístico, ele é o principal responsável, o principal ente federado, exatamente pelo fato de normatizar as problemáticas no âmbito local e regular aquilo que pode, aquilo que não pode, e efetivamente exercer o poder de controle. Nós temos também como competência da União promover em conjunto programas, em conjunto com quem? Com os atores necessários, os demais entes federados, iniciativa privada, sociedade como um todo, construção de moradias e melhoria. Nós temos aí uma lei federal que trabalha o programa Minha Casa Minha Vida, é uma das perspectivas, exatamente para facilitar o financiamento de obras públicas de interesse social. Mas, em geral, nós observamos que esse programa ele tem por intenção exatamente estabelecer condições habitacionais adequadas para quem quer que seja, promover o saneamento esse que deve ser levado em consideração, que é uma premissa maior, que dentro dela está lá resíduo sólido, ou seja, coleta de lixo, né, que é vulgarmente chamado de lixo. Nós temos o tratamento do esgoto, nós temos o tratamento da água a ser disponibilizado para quem quer que seja, nós temos aí as redes pluviais. Então, o saneamento, quando fala em saneamento ou saneamento básico, envolve todas essas premissas. Ao mesmo tempo, estabelecer calçados, como pode, o que deve ser feito, passeios, mobiliário urbano, espaço de uso público, são situações pontuadas em nível geral pela União. Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana com acessibilidade. Então esse é um ponto semelhante ao anterior, mas que quer dizer necessariamente o estabelecimento de diretrizes. O Estatuto da Cidade é uma delas. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social é uma outra competência da União.
Aí nós temos imagens dos municípios do estado de Roraima. A imagem superior do lado esquerdo mostra a cidade de Rorainópolis. Na parte direita superior, Caracaraí. Na parte inferior do lado esquerdo mostra o município de Pacaraima, ali com a divisa com o país vizinho, limítrofe, que é a Venezuela. Nós temos na parte direita inferior aqui município de Bonfim. Isso, município de Bonfim, na fronteira ali com a Guiana Inglesa. Então mostra todas essas imagens, mostra a cidade em todo o seu contexto, só a título de exemplificação, ou seja, tudo aquilo que nós estamos falando vale não só para a realidade dos municípios do estado de Roraima, mas como para o Brasil integralmente. São instrumentos da política urbana previsto no Estatuto da Cidade. Nós podemos entendê-los da seguinte forma: os gerais são aplicáveis indistintamente, nós temos os tributários e financeiros, nós temos estudo prévio de impacto ambiental e nós temos estudo prévio de impacto de vizinhança. Então esses são os instrumentos para viabilizar em caráter genérico as políticas urbanas previstas no Estatuto da Cidade em caráter geral pela União. Aproveito essa oportunidade para mencionar exatamente pelo fato da União estabelecer normas gerais, nada impede que os estados e os municípios possam legislar complementarmente e inserir novos instrumentos, inserir novas diretrizes, novos objetivos, novos princípios a serem cumpridos no âmbito de cada circunscrição territorial. Ok? E é isso. Uma observação que se faz nesse momento a respeito de instrumentos da política urbana é em relação a programas e projetos habitacionais de interesse social da administração pública específica. A concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser coletiva. Tem uma observação que se faz em caráter geral, exatamente para se pensar no atendimento aos interesses da sociedade no âmbito das pessoas que têm menos condições financeiras. Então é possível se pensar conjuntamente para viabilizar aí o atendimento a esses interesses. Outra observação que se faz é a implementação dos instrumentos depende de recursos municipais com controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Aqui um pouco nós observamos aí a junção da atuação do poder público com a sociedade, de todos os segmentos diretamente relacionados. Ao mesmo tempo, indica e reforça a temática que eu abordei, do principal responsável pela gestão do espaço urbano ser o município. E aí a implementação, o cumprimento, nós não temos como visualizar em nível de união, de estados, mas sim de municípios. Essa é um reforço ao que a gente já vem reforçando agora há pouco. Então, um dos instrumentos que nós observamos em caráter na classificação, nós iremos falar primeiro dos instrumentos gerais, para depois falar um pouco de cada um dos outros instrumentos. Instrumentos gerais são nos instrumentos gerais aplicáveis indistintamente, nós temos os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social, como também planejamento. De novo, vem essa terminologia planejamento, sempre vai ser falada ela no âmbito do ordenamento urbano. Planejamento de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, que nós já falamos que é responsabilidade do Estado. Fala também do planejamento, de novo, a mesma palavra, municipal, sendo que no particular do planejamento municipal deve ser levado em consideração especialmente o plano diretor. Nós iremos tratar dele especificamente ainda nesses blocos do Estatuto da Cidade, parcelamento do uso e ocupação do solo. Então é necessário visualizarmos que o cumprimento o instrumento para viabilizar todas as diretrizes, objetivos e princípios do Estatuto da Cidade no âmbito municipal é por meio do planejamento incorporado exatamente nesses instrumentos, que é o plano diretor,
lei do parcelamento do solo, lei do uso e ocupação do solo urbano, dentre outros mecanismos. Nós temos também, dentro da seara do município, o zoneamento ambiental, que é exatamente um mecanismo que indica as potencialidades do município, aquilo que pode ser exercido o uso sustentável, aquilo que deve ser necessariamente preservado, aquilo que deve ser evitado, as construções de localidades, por exemplo, de risco, o potencial real de desastres. Nós temos também como instrumento no âmbito municipal aí, extremamente significativo, envolvendo aí a gestão da cidade, que é o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, que são terminologias técnicas vinculadas aí à atuação do município como um todo, vai muito além aí da temática da gestão da cidade, mas são mecanismos que propiciam realmente o atendimento de todas as premissas planejadas aí pelo município, que é o que se deseja. Nós temos também no âmbito municipal a gestão orçamentária participativa, e de novo a implementação de regras, daquilo que vai fazer com que funcione todas as premissas estabelecidas em prol da cidade, tem que ter a participação da sociedade. Então a gestão orçamentária é um dos elementos que exigem a intervenção da sociedade, como também planos, programas, projetos setoriais, planos de desenvolvimento econômico e social. São situações essas que não poderão ser negligenciadas, afastadas, preteridas por parte dos gestores municipais. Leia-se, chefe do executivo. Pois bem, como instrumentos tributários e financeiros, nós temos aí o IPTU, nós temos a contribuição de melhoria, nós temos incentivos, benefícios fiscais e financeiros como mecanismos que propiciam exatamente o cumprimento de todas as diretrizes, os objetivos, os princípios do Estatuto da Cidade. Então, são situações que auxiliam aí na aquisição, por exemplo, de recursos para cumprir todas as obrigações por parte do poder público, dentre outros que não poderiam ser esquecidas, e ao mesmo tempo o estímulo a quem está cumprindo a sua obrigação, além do cumprimento da sua obrigação, algumas situações que não necessariamente devem ser pontuadas por meio de norma municipal. Nessa imagem nós observamos que a correlação entre o bem-estar e qualidade de vida, em especial no ambiente urbano, que deve ser proporcionada pela interligação de uma série de elementos, de temas, de temáticas, como a imagem pode mostrar, a relação entre as pessoas, a questão do emprego, a construção urbana, a interação do ambiente rural com o urbano, nessa imagem central, a família, né, a saúde, educação, esporte, etc. Pois bem, nós temos também, como já pontuamos, instrumentos. Nós falamos dos instrumentos gerais, nós falamos dos instrumentos tributários e financeiros, agora nós vamos entrar nos instrumentos jurídicos e políticos, que envolvem desapropriação, são temáticas que não serão abordadas aqui com maior propriedade, exatamente por envolver outras matérias do direito. Então, desapropriação é um mecanismo jurídico e político para a implementação das premissas aí do Estatuto da Cidade, a servidão administrativa, limitações administrativas, tombamento, instituição de unidade de conservação e zona especial de interesse social, a concessão de uso real, moradia, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, uso capião, regularização fundiária, referendo popular, legitimação de posse, ou seja, existem uma série de mecanismos previstos no Estatuto da Cidade que propiciam, em tese, o cumprimento de todas as suas bases. Além disso, nós temos exatamente como instrumento o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é o EIA. Então, o EIA ou EPIA, né? Então aqui nós temos essa nomenclatura, é o estudo de impacto ambiental, que junto a eles nós temos o relatório de impacto ambiental. Ele está voltado para empreendimentos e atividades potencialmente poluidores que diretamente causam ou podem causar significativo impacto no meio ambiente. Em especial, o que nós estamos destacando nessa disciplina é o ambiente urbano. Então, alguns empreendimentos ou atividades exigem a confecção desse estudo, que é um estudo técnico qualificado, multidisciplinar, extremamente complexo, exatamente pela magnitude
da implantação de determinados empreendimentos que têm impactos significativos no espaço urbano. Aí nós podemos inserir, por exemplo, a construção de rodovias, a implantação de parcelamento do solo urbano acima de 100 hectares, nós podemos inserir a instalação de portos no ambiente urbano, ferrovias, aeroportos, instalação de distrito industrial. Então, assim, uma série de atividades que estão elencadas, principalmente na resolução número 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Essa resolução ela elenca uma série de atividades e empreendimentos que exigem aí o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que pode ser complementado também pelas normas estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todo e qualquer empreendimento que esteja devidamente arrolado, indicado nessas normas, que exige o estudo de impacto ambiental, é uma das premissas para vingar ou viabilizar esse empreendimento, é exatamente o que? Ter um processo de licenciamento ambiental, cujo estudo elaborado pelos interessados, né, os empreendedores, seja exatamente o EIA-RIMA. Então essa é uma indicação breve a respeito da magnitude desse estudo de impacto ambiental, até porque é uma temática mais apropriada dentro do âmbito do direito ambiental. Então é importante mencionar que não é todo empreendimento ou atividade que ocorra dentro do ambiente urbano que exige esse estudo, até porque é um estudo extremamente caro, é um estudo de uma complexidade significativa, envolve várias áreas do conhecimento científico, dos profissionais que deverão compor a equipe técnica, e tem um trâmite dentro do licenciamento ambiental mais burocrático, vamos assim dizer, até porque é exigível a realização de audiências públicas, é exigível a participação da sociedade nas discussões das implicações ambientais. Então, o estudo de impacto ambiental, o foco dele é exatamente o espaço, a matéria ambiental como um todo. E como nós falamos, a matéria ambiental envolve as 4 modalidades, que é meio ambiente artificial, natural, do trabalho e cultural. E aí nós temos também o estudo de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança, nós iremos tratar dele mais à frente, com mais propriedade. Ou seja, existem algumas situações que serão pontuadas com mais detalhamento no próximo bloco. Ok? Então o estudo de impacto de vizinhança é um deles, e o estudo de impacto de vizinhança ele tem uma conotação propriamente urbana. É um instrumento que foi incorporado, inaugurado, vamos assim dizer, dentro do Estatuto da Cidade. E não poderá ser negligenciado quando for exigível.